O Samuca, o pessoal quer saber do Inestrosa aí, vamos falar dele? Ô, Caramujos, vamos falar de mercado de uma forma geral, né? A gente trouxe aqui há alguns dias que o Vidalba, ó, Vidalba, que o assessor que acabou de mandar quem tá treinando, e aí eu li o Vidalba. O Leonardo Jardim, ele vem conversando muito, né? E ele será o responsável aí direto pela movimentação do Cruzeiro no mercado, né? Esse nome aí foi até o Everton Guimarães trouxe, que é um dos nomes monitorados pelo Cruzeiro, e realmente agora, disso aí para virar uma negociação, tem um caminho aí importante, e depois de ontem, inclusive, conheço uma pessoa que é muito ligada ao mercado lá na Colômbia, já começou a procurar clube de tudo quanto é lugar, né? Inclusive clube da Europa. Eu não sei se ele tem o perfil para ir para a Europa. Agora, é um atleta que com a participação vai. O Atlético Nacional ontem, para quem não acompanhou, ele destruiu o time do Inter, né? Essa que é a verdade. É uma característica que o Cruzeiro quer. Eu acho que, neste momento, o Cruzeiro tem nomes avaliados e todos terão o aval do Leonardo Jardim, e aí o Cruzeiro vai partir para as negociações, né? Não tem nenhuma negociação avançada, muito próxima de ser concretizada, mas é fato que, em relação aí ao time, o Leonardo Jardim entende que o Cruzeiro precisa de peças importantes para aí sim brigar por vaga em Copa Libertadores ou por algo maior nessa temporada. Então, o que a gente pode pensar aí? Você tinha falado sobre lateral esquerdo. Né? É uma posição que vai ser avaliada. O Cauã, eu acho até que ele pode jogar esses jogos aí da Sul-Americana. Vi ele uma boa estreia, eu diria, do Cauã Prates. Teve o lance ali que foi a falha no gol, né? Mas o Caio observou bem, depois eu fui ver com calma. Véio. O Jonathan Jesus, ele sai da bola, assim, de uma maneira inesperada, né? E aí, quando o Cauã assusta, ela já tá ali nele, mas ele podia ter feito melhor realmente no lance. Mas é uma posição que o Cruzeiro vai avaliar. Volante, não sabemos como vai voltar o Matheus Henrique, né? Então, e dentro das características mesmo do Leonardo Jardim, a gente não tem... vou citar aqui um nome, mas aí não tem nada a ver com negociação. A gente não tem um Fabinho, né, ô Pedro, pro Leonardo Jardim, né? Que é uma característica que ele gosta muito desse tipo de jogador. E agora, esse ponta aí canhoto, isso o Cruzeiro vai buscar. Quem vai ser? Se vai ser Renestrosa, Luiz Araújo, é pouco provável de uma negociação avançar neste quesito. Naquela época lá que a gente trouxe a informação, e era verdade, a negociação ia sair, só que ia o Matheus, né? O Matheus Pereira. E viria o Luiz Araújo. Hoje o cenário está totalmente adverso disso, né? O Matheus Pereira está jogando no Cruzeiro, não tem nenhum movimento agora para saída, o jogador está feliz, é titular, é uma peça que o Leonardo Jardim conta muito, que vem contribuindo para o time. Eu sei que não nos números que a gente quer de assistência e de gols, mas ele vem participando. Então, o Flamengo também não iria liberar assim, beleza, vai sair aqui, estamos rescindindo e pronto. Não, teria que ser compra com valores aí altos, né? O Flamengo não vai liberar o atleta fácil assim. Que o Leonardo Jardim gosta do jogador, isso é um fato, tanto que ele iria abrir mão naquele momento do Matheus Pereira numa troca, né? Então, o Cruzeiro vem monitorando, sim, avaliando peças e vai fazer movimentos. E claro, né, nesses movimentos aí vão acabar saindo alguns jogadores, penso também na janela do meio do ano. Mas o principal disso tudo é que é o Leonardo Jardim o responsável maior por avaliar essas contratações. Penso que nessa janela do meio do ano não vai ter a gente acha tal jogador interessante, vamos contratar aqui. Eu acho isso
pouco provável de acontecer, e sim o Leonardo Jardim atacando carências e peças que vão encaixar no estilo dele. É o respaldo que vem sendo dado aí pelo Pedro Lourenço para fazer essas movimentações, Caramujo. Pedro e depois Baú, Rafa, conhecem o Inestrosa? Enfim, seria uma opção interessante para o Cruzeiro? Ô Caramujo, eu cheguei a comentar um pouquinho sobre ele ontem, né? E aí ele até acabou participando ativamente de um dos gols do Atlético Nacional. É um cara muito jovem, né? Ele é 2002, ele é um atleta nascido em 2002. Eu lembro mais dele do período que ele passou ali pelos Estados Unidos, né? Ele jogou no Columbus, ele não foi tão bem, mas eu acho que é um processo natural também dessa questão de maturação. Hoje, no Atlético Nacional, ele vive um momento muito interessante. Ele é destro, né? O Samuel até falou sobre a opção de um ponta canhoto, ele até utiliza bem a perna, o pé não dominante, né? Que é o pé esquerdo, mas ele é um ponta destro, muito forte no 1 contra 1, sempre buscando profundidade. Acho que é uma contratação, o fato do Cruzeiro estar observando, né? É um nome que faz muito sentido dentro do que o Leonardo Jardim quer. Um jogador com idade ali intermediária, né? Num ponto para poder evoluir, tem ali potencial físico, né? Também, e é um cara muito intenso, é um cara que se dedica muito sem a bola. A gente tem que entender sobre essa questão do contexto, né? Eu falo muito sobre isso. Às vezes o jogador ele está se destacando ali no Atlético Nacional, às vezes está destacando num time do Equador, num time da Argentina, e ele sente um pouco essa mudança para o futebol brasileiro, que mesmo com todas as suas dificuldades, é meio que a Premier League na América do Sul, né? É o principal campeonato, é o campeonato mais difícil, que exige mais fisicamente, mas eu acho um nome interessante. Eu gosto do Rinestrosa, temos que acompanhar mais, mas acho que vale a pena sim o Cruzeiro manter no radar. Eu me expressei mal ali, um ponta pela direita, né? Que é um grande alvo do Cruzeiro, que hoje a gente tem uma certa dificuldade, né? Eu acho uma boa aposta, mas para a posição eu esperaria um jogador mais pronto nesse mercado agora. Se o Cruzeiro pudesse buscar um jogador mais consolidado, eu acho que a gente precisa, nesse primeiro momento, de uma resposta mais rápida, né? Pode ser um jogador, dependendo do preço, né? Um jogador que a gente possa fazer uma aposta, um investimento, igual foi com o Caio Jorge, talvez, né, que está começando a escolher os frutos agora. Inclusive, até achei que fosse demorar um pouco mais, mas para a posição eu prefiro um jogador para chegar e jogar. Eu não conhecia. Eu conheci. Hã? Não, eu tô falando que o Emerson pediu minha opinião, eu tô falando que eu não conhecia ele, eu conheci ontem assistindo o jogo contra o Inter, e óbvio que as impressões são excelentes, mas eu precisaria ver mais para poder dar uma opinião aqui. Parece uma aposta muito válida, né? Já foi falado também do Lucas Ferreira do São Paulo em outro momento, né? Que também seria um ponta direito, Luiz Araújo ponta direito, Inestroso ponta direito. Então, temos um padrão, né? Um jogador aí de velocidade pelo lado. Eu confesso que eu tenho algumas ressalvas com jogadores do perfil aí do Inestrosa, porque ele tá muito bem no Atlético Nacional, mas ele passou pelo Columbus dos Estados Unidos, onde não conseguiu jogar, e no Pachuca do México, ele também não conseguiu jogar. E aí a gente volta, ele passou na base do Palmeiras. Teve até alguém que mandou no chat aqui. É um Inestrosa que teve no Palmeiras? Sim, ele passou no Palmeiras entre 2020 e 2021. Não jogou nenhuma vez pelo time principal. Tem números razoáveis na base. 38 jogos, 8 gols e 3 assistências no Sub-20 do Palmeiras. Ele que começou no América de Cali, mas só foi estrear profissionalmente aí lá no futebol mexicano, né? Ele acabou sendo liberado do Palmeiras. Lá no Pachuca não foi tão bem, mas conseguiu uma venda aí para o Columbus. Era um jogador de números muito discretos, né? Nessa temporada aí, 16 jogos, 4 gols, 5 assistências, é a grande temporada dele na carreira até aqui. 22 anos, é promissor, mas sei lá, eu acho que temos alguns exemplos aqui no futebol brasileiro, até o Mosquera do Bragantino, né, que é um jogador que me parece ter muitas características parecidas. Ele é muito rápido, ele é forte, ele é habilidoso, mas ele tem dificuldade nessa conclusão de jogada, né? Então, assim, acho que teríamos que ver realmente o preço para ver se vale a pena ou não.